Prezados companheiros, bom dia, boa tarde ou boa noite. Apesar do cenário atual que nos encontramos de isolamento social e uma crise mundial de saúde, espero que todos estejam bem e desfrutando de excelente saúde. Meu nome é Aline Sakaemura, atualmente moro no Japão e sou Fukushi, o que significa que já nasci em uma família de praticantes do budismo, o que me faz associada a esse budismo há 32 anos. Meus pais se separaram quando eu tinha 4 anos, minha mãe sofria agressões físicas e verbais. Foi traída e despejada com 3 meninas, eu na época com 4 anos, minha irmã mais velha com 8 e a mais nova com 1. E quando, depois de mais velha, questionei, mãe, por que você não desistiu? Ela me disse com convicção, Aline, o Gohonzon é a minha vida, não existe oração sem resposta, fazer daimoku transforma vidas. Nunca esqueci essas palavras, mas essa história é a da minha mãe. Confesso que quando eu era mais nova, dei um pouco de trabalho. Eu não entendi o porquê de tantas reuniões e eu ia mais porque senão minha mãe brigava comigo. Acho que alguns pais de Fukushi entendem essa parte. Bom, aos 21 anos eu passei por um grande desafio na minha vida, onde a única coisa que eu tinha era meu sutra, algumas TC e minha fé. Foi quando eu despertei. Tive a oportunidade de receber o treinamento de um grupo horizontal Akotekitai e também de liderar os jovens da minha comunidade. Foi quando eu entendi a grandiosidade de ter um mestre e a grandiosidade de poder ter acesso a esse budismo tão maravilhoso e de poder recitar o Nam-myoho Renge-kyo, que é a lei que rege todo esse universo. Em março de 2017, estávamos no Brasil embarcando para a terrinha do sol nascente. E no final de novembro, eu estava com um sangramento abundante. Parecia uma menstruação, mas como eu não sentia dor alguma, continuei minha rotina normalmente. Passado alguns dias, eu comecei a sentir uma dor de cabeça e fraqueza muito fortes, e fui até uma clínica de otorrino, pois eu achava que era uma crise de sinusite. O médico me examinou, disse que estava tudo bem, que me daria um remédio para a dor. Mas a moça que me acompanhava perguntou o que mais eu sentia, pois estava pálida e fraca. Comentei sobre o sangramento e que estava esperando cessar para poder ir ao médico, mas ela me disse para irmos assim mesmo. Ao me examinar, o ginecologista notou algo estranho e me encaminhou para o hospital. E aqui eu percebi a proteção que eu tive de estar no local certo com a pessoa certa. O outro médico realmente não estava errado. Eu não tinha sinusite. Porém, se naquele dia eu não tivesse ido ao ginecologista, talvez hoje não estaria aqui para relatar essa história para vocês. Chegando no hospital, um médico me aguardava, fez uns exames, me internou e pediu que algum responsável da minha família fosse ao hospital no dia seguinte. Com minha mãe e minha irmã no quarto, sem cerimônias, ele falou, você tem leucemia. E na hora eu paralisei. Como assim? Eu, com 29 anos, super saudável, eu olhei para minha irmã e falei, como que eu vou pagar meu carro agora? O médico continuou. Vamos fazer o exame na medula para ver o tipo e iniciar o tratamento. Com o resultado em mãos, leucemia promielocítica aguda, uma doença muito rápida que era considerada mortal através de uma hemorragia cerebral. Em 2007 foi descoberta uma medicação e hoje em dia ela tem todas as chances de cura. E uma das poucas que não tem necessidade de um transplante de medula. E aqui eu percebi o quanto estava sendo protegida. Primeiro, porque minha hemorragia se iniciou no útero, bem longe do cérebro. Segundo, porque só quem já precisou de um transplante sabe o quanto é delicado achar alguém compatível. Aliás, gostaria de aproveitar essa parte. Se você puder, seja um doador de medula, sangue ou plaqueta. O Nam-myoho Renge-kyo é como o rugido de um leão. Que doença pode, portanto, ser um obstáculo? E com esse sentimento, escrevi uma carta para o mestre. Sensei, o nome câncer parece assustador, porém, tenho me sentido muito bem, confiante, de coração tranquilo e feliz. Agradeço imensamente ser envolvida com tanta boa sorte, onde até mesmo os médicos e enfermeiros se mostram confiantes, eficientes e atenciosos. Sensei, meu mestre da vida, muito obrigada pela oportunidade de forjar meu caráter dia após dia. Essa vitória já está garantida, por isso escrevo com profunda gratidão. Sei que ainda tenho uma caminhada pela frente, mas não recuarei um passo sequer em minha missão.
Sensei, conte comigo. 21 de dezembro de 2017, Aline Sakayamura. Eu internei no dia 7 de dezembro e assim que recuperei minhas forças, iniciei o tratamento. 4 sessões de quimioterapia, onde eu ficaria em um quarto isolado. Ele tinha um vaso sanitário perto da cama, pois devido à fraqueza não conseguia ir ao banheiro sozinha. Banho apenas 3 vezes por semana quando eu não tinha febre e acreditem, tomar banho era algo extremamente cansativo, mesmo na cadeira de rodas. No dia 26 de dezembro, eu iniciei a primeira sessão. 7 dias de medicação para 30 de recuperação. E só poderia ir para casa um final de semana a cada vez que eu me recuperasse. E foi um pouco angustiante passar datas tão importantes que eu sempre passei festejando, rodeada de família e amigos, comendo coisas gostosas em um hospital, recebendo um medicamento que sinceramente me dava enjoos, fraqueza e febre. Uma semana depois, meus cabelos começaram a cair, e por sentir muita dor no couro e ter medo de sujar o catéter, eu decidi raspar. Confesso, não foi a parte mais difícil do tratamento. E além disso, minhas irmãs e algumas amigas também cortaram seus cabelos curtinhos. O amor realmente é algo incrível. Depois, os efeitos foram piorando. Febre todo dia, feridas na boca, feridas pelo corpo todo que coçavam demais. Não conseguia comer, mas sentia muita fome. Eu chorava todo dia. Porém, eu estava envolvida por tanto amor, corrente de orações. As pessoas se reuniam e chegavam a fazer 5 horas de daimoku, às vezes até mais. Minhas tias faziam promessas, cada um com sua fé, mas todos acreditando na minha recuperação e torcendo por mim. E foi então que percebi que mesmo estando naquele cenário em minha volta, eu tinha inúmeras pessoas orando por mim, mandando mensagens, dedicando tempo que é algo tão precioso para minha recuperação e força. Decidi parar de me lamentar, parar de olhar para as minhas dores e vencer a minha mente. Não podia comer, agradecia por poder beber água. Estava com febre, agradecia por não estar em uma UTI. Comecei a mudar o foco da minha mente, fazer ainda mais daimoku, estudar ainda mais o budismo. Também assistia comédias e procurava me envolver com coisas que me faziam sorrir. E aos poucos fui notando que aquilo já não me incomodava mais. E quando fui fazer meu exame de medula, eu havia zerado as 300.000 células que não faziam parte do meu corpo, logo na primeira sessão. No começo de fevereiro, tive uma visita muito especial. Minha mãe marcou e eu lembro que um dia antes eu havia falado com ela. Mãe, Sensei não vai me responder, né? Ele deve ter muitas cartas e precisa prezar pela saúde também. Ela só sorriu e não disse nada. Disse apenas que no outro dia, 3 horas da tarde, eu teria a visita de um responsável da organização japonesa da região. Meu quarto era isolado e por vidro o Sr. Ohashi-san pegou o interfone e disse: Aline, Sensei recebeu sua carta. Ele se emocionou e pediu que eu viesse pessoalmente te responder e te orientar. E usou essas palavras. Aline, estar doente é algo natural da vida de qualquer ser humano. Até mesmo um Buda fica doente. Alguns goshosos explicam essa passagem. Pense que você está interpretando o papel de uma novela. Estar doente agora é seu papel principal, mas será passageiro. Extraia ao máximo dessa experiência e você poderá ajudar muitas pessoas. Estou orando por você junto com a minha esposa. Lembro que na parte do estou orando por você, nem precisei que a Eliana, que acompanhava o Sr. Ohashi-san, traduzisse as palavras. E o Sr. Ohashi-san completou. Aline, Sensei tem um coração grandioso. Ele não deixa de responder nenhuma carta que recebe. E naquele momento em diante, eu senti em meu coração as palavras do meu mestre. Eu não sei ainda explicar em palavras o que eu sinto quando lembro deste momento. Também nessa época, tive acesso aos grupos de budismo. E pude, mesmo do hospital, estar participando das atividades. Realizávamos reuniões como essa, mas através de áudios. E lembro que a Suzy sempre me ligava ou mandava mensagem pedindo para eu participar de alguma forma. E esses desafios me ajudaram a desafiar ainda mais a condição e o cenário que eu me encontrava, falando e estudando sobre o budismo com tantas pessoas. Também conheci a Cida,
o Johnny, entre tantas outras pessoas que sempre me ligavam ou mandavam mensagens. Eu fazia minhas orações do hospital mesmo, e nos dias de muita dor eu colocava Daimoku no áudio do YouTube. Estudava os Goshos diariamente, e quando estudei sobre morte e renascimento, vi uma passagem que me marcou muito. A verdadeira vitória da vida é você chegar no seu último suspiro e pensar: foi maravilhoso até aqui, para onde devo ir agora? E Sensei conclui dizendo que grandioso e belo é ter uma existência sem arrependimentos, sem deixar nada para trás. Não devemos temer a morte, pois ela também é um ciclo natural da vida. Em julho de 2018, tive alta, pude sair do hospital e ir retomando minha vida. Foi outra batalha. Devido a dívidas acumuladas e sem poder trabalhar, aprendi a fazer coxinhas e fui me virando até ir me recuperando. Também nunca deixei de participar nas reuniões. Era minha fonte de energia estar entre os membros e rodeada de tudo isso. E hoje, como podem ver, já estou pronta para a próxima. Agradeço a atenção de todos até aqui e gostaria de deixar um recado para vocês de coração. Estudem a mais elevada filosofia da vida. É uma oportunidade única. O budismo contém todas as respostas, não tenha dúvidas. Você pode transformar qualquer que seja seu ambiente. A verdadeira batalha da vida é você contra você mesmo. É vencer a própria mente. É desafiar dia após dia. Esforço diário, acreditar no seu potencial. O Nam-myoho Renge-kyo é a própria lei que rege esse universo. É a ferramenta que te dá energia vital para essa condição. Quero encerrar meu relato com um verso que li da Marta Medeiros. Queira mais, queira melhor, queira o impossível. Queira sem garantia de ser bem-sucedido. Simplesmente queira tanto, mas tanto, a ponto de emitir sinais, alguém há de captá-los. Recado para os cansados, ainda dá. Recado para os desiludidos, ainda dá. Para os frustrados, ainda dá tempo. Para os desistentes, tente um pouco mais. Você respira, então ainda dá. Enquanto você respira, ainda dá tempo. E quando você parar de respirar, precisa ter valido a pena. Muito obrigada pela oportunidade.